Olá pessoal, eu sou o professor José Roberto e bem-vindos a mais uma aula de Física. Hoje veremos alguns exercícios de ótica geométrica e espelhos planos. Vamos ao primeiro exercício. Um observador deitado na areia vê de uma praia a extremidade superior do farol segundo um ângulo visual de 60 graus. Aí ele se afasta mais 20 metros, permanecendo deitado. E o ângulo agora passa a ser de 45 graus. Olha como está o esquema aqui. Determine a altura do farol. Bem, vamos lá. Esse esqueminha aqui está mostrando exatamente a situação descrita no exercício. Bom, na primeira posição, o que a gente tem? Aqui, a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, H sobre X, ok? Bom, tangente de 60 graus vale raiz de 3, que é aproximadamente igual a 1,7. Então, a gente tira o valor do H, que vale 1,7 vezes X. A gente ainda não tem o valor de X, ok? Fica essa expressão por enquanto. Para a segunda posição, agora a gente vai ter um outro ângulo, mas novamente temos o mesmo raciocínio. Tangente de 45 agora vai ser H sobre quanto? X mais 20, porque ele se afastou 20 centímetros. Então, agora a tangente de 45 vale 1. Então, H igual a X mais 20. Temos a segunda equação. Temos duas equações, duas incógnitas. Podemos resolver essas duas igualando o H, aqui igualando as duas equações, 1,7x igual a x mais 20. A gente tira o valor do x, 28,57, substituindo em qualquer uma das duas equações, a gente tira, substituindo aqui, por exemplo, no lugar do x, 48,57. Que é justamente a altura do farol. Tá? Então, usamos trigonometria para resolver esse exercício de ótica. Vamos ao próximo exercício, exercício 2. Um anteparo opaco, em que existe apenas um pequeno orifício, né, vamos ver aqui, é interposto entre o Sol e uma tela. Estando esse anteparo a 2 metros da tela, obtém-se essa última imagem nítida do Sol, aqui, né? Então, essa aqui é a distância da imagem, essa é a tela que está projetando essa imagem aqui, que de diâmetro igual a 40 milímetros. Então, o diâmetro da imagem, 40 milímetros. Supondo que a distância entre a Terra e o Sol é 1,5 vezes 10 a 11 metros, nós podemos calcular o diâmetro do Sol. Vamos lá? Semelhança de triângulos também. Então, aqui o diâmetro do Sol, D maiúsculo. O diâmetro da imagem, esse aqui, a distância do Sol, D do Sol. Aqui o diâmetro da imagem, D maiúsculo da imagem. E a distância da imagem, esse daqui. Então, semelhança de triângulo. A distância do Sol sobre o diâmetro do Sol sobre a distância do Sol é igual ao diâmetro da imagem sobre a distância da imagem, tá? Olha o triângulo, semelhança de triângulo aqui. Esse triângulo com esse aqui, certo? Então, agora é só substituir os valores que nós temos. D do Sol, que é o diâmetro do Sol que nós queremos encontrar. Distância do Sol, 1,5 vezes 10 a 11, igual. Diâmetro da imagem. O que ele falou? 4 milímetros. Nós passamos para metros. 4 vezes 10 a menos 3 metros, milímetros, passamos para metros. Sobre 2, que é 2 metros a distância da tela. Multiplica aqui, temos o diâmetro do Sol, 3 vezes 10 a 8 metros, ou em quilômetros, 3 vezes 10 a
5 quilômetros. Tá? Vamos ao próximo exercício. Exercício 3. Um observador segura um lápis na vertical a 30 centímetros de um espelho plano. Ele vê simultaneamente o lápis e a sua imagem. Então, está no lápis e o espelho plano. De tal maneira que seu olho e a extremidade inferior do lápis estão na mesma reta perpendicular ao espelho. Se o observador vê um lápis sobre 53 graus e a imagem sobre um ângulo de 37, ele quer que calcula a distância do observador até o espelho. Ele deu os valores do seno e do cosseno de cada ângulo. Vamos resolver. Aqui está o esquema do exercício. Primeiro, o lápis a uma distância de 30 centímetros do espelho, representado por essa linha aqui. A imagem vai ficar atrás do espelho, mantendo a mesma distância, 30 centímetros, a imagem se forma a 30 centímetros atrás do espelho com a mesma altura. Na primeira visão, você tem um ângulo de 53 graus e a visão da imagem, obviamente, um ângulo menor de visão, 37 graus. Tá? Bom, nós sabemos que tangente é seno sobre cosseno. Ele não deu o valor da tangente dos ângulos, mas ele deu o valor do seno e do cosseno. Então, nós temos que sair aqui por essa relação que a tangente é seno sobre cosseno. Bom, a tangente de 53 graus, que é a primeira observação do objeto, vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente, que é o tamanho do lápis dividido por y. Daí nós tiramos a primeira expressão. O tamanho do lápis vai ser 0,8 dividido por 0,6, né? 0,8 dividido por 0,6, o seno dividido pelo cosseno de 30. Então, nós temos a primeira equação. O tamanho do lápis vai ser 4/3 de y, que nós não sabemos por enquanto. Fazemos a mesma coisa para a segunda imagem, para a segunda visão aqui, a visão da imagem. Então, nós temos que, fazendo a mesma expressão agora para a tangente de 37 graus, a gente tem que o tamanho do lápis, da imagem do lápis, vai ser, ele chamou de a linha B', vai ser 3/4 de y mais 60, tá? Ele acabou, é o y, a distância agora é y mais 60, tamanho da imagem sobre o tamanho da distância do observador até a imagem, y mais 30 mais 30, y mais 60. Bom, sempre lembrando que objeto e imagem, quando você tem, tratando de espelho plano, eles são do mesmo tamanho. Então, você igualamos as duas equações, a primeira, a equação A, e a equação B, igualamos as duas equações. 4/3 de y igual a 3/4 de y mais 60. Caímos numa equaçãozinha simples do primeiro grau, que a gente pode resolver e deu o valor de 77 centímetros aproximadamente. Mas esse é o tamanho do y. Ele está perguntando qual é a distância do observador até o espelho. Então, vamos somar esses 30 centímetros aqui. 77 mais 30, 107 centímetros. Certo, pessoal? Vamos ao próximo exercício. Exercício 4. 2 espelhos planos, paralelos, um de frente ao outro, estão separados por uma distância de 2 metros. Distância aqui, 2 espelhos, 2 metros. E um objeto O está a uma distância de 0,5 metros, é o Dzinho, do espelho B.
Determine a distância que separa as duas primeiras imagens formadas em A e a distância que separa as duas imagens formadas em B. Vamos ver como vai ficar esse esquema? Quer dizer, esse objeto vai formar a imagem dos dois lados. Olha, esse objeto aqui forma primeiro, vamos ver do lado do espelho B. Ele forma essa imagem na mesma distância D e D, certo? Agora, se você olhar do lado do espelho A, então esse objeto O vai formar esta imagem, A1, ok? Que distância? Essa distância eu não tenho, mas eu sei que é o D maiúsculo tirando esse pedacinho D minúsculo. D menos D, né? Aqui também, D menos D. Tá? Bom, essa imagem, ela vai provocar uma outra imagem no outro espelho. Então, essa imagem B1 vai formar uma outra imagem A2 e essa imagem A1 vai refletir, vai formar a imagem do outro lado. Tá? Então, essa imagem aqui, ela está a uma distância D do espelho. Qual a distância que ela vai formar? Qual a distância que ela vai estar aqui? Então, ela vai ter uma distância D, né? O B1 vai estar uma distância D mais o Dzinho. Dzão mais Dzinho. Então, se reflete para o outro lado, Dzão mais Dzinho. Certo? Mesma coisa para A1. A1 está uma distância D menos D do espelho A. Tá? Mas qual a distância dele do espelho B? D menos D mais D, que é o tamanho, que é a distância dos dois espelhos. Então, 2D menos D para formar esse B2. Complicado, gente. É com cuidado, é simples. É apenas você vai refletindo, mantendo as mesmas distâncias do espelho. Sempre a mesma distância. D, 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 Dzão, Dzão. Tá? Você vai sempre mantendo a mesma distância para cada espelho. Bom, agora eu posso determinar os valores com facilidade. O primeiro, a distância de A1 até A2, essa distância aqui, entre A1 e A2. O que ele está pedindo? A distância entre as duas primeiras imagens formadas em A, A1 e A2. Então, o que é a distância disso aqui? Essa distância aqui, esse pedacinho aqui, ó, vai ser o quê? Esse pedaço maior, D mais D, menos esse pedacinho menor, D menos D. D mais D menos D menos D. Isso vai dar 2Dzinho. Né? Isso aqui vai ficar negativo, vai cortar com um Dzão, sobra menos com menos vai dar mais, dá 2Dzinho. Mas eu sei que o Dzinho vale 0,5 metros, então essa distância entre a imagem 1 e a distância entre a imagem 2, A1 e A2, vale 1 metro. Fazemos a mesma coisa para a distância entre B1 e B2. A distância entre B1 e B2 vai ser igual a esse tamanho, 2D menos Dzinho aqui. Aí a gente tem esse tamanho, essa distância aqui. Isso vai dar 2D menos 2Dzão menos 2Dzinho. Mas eu sei que o Dzinho vale 1 metro. Tá? Eu tenho que então vai estar 3 metros essa distância. E o Dzão vale 2 metros. Tá? 4 menos 1, 3. Ok, pessoal? Certo? Então, foi um exercício bem interessante, onde nós fomos obrigados à construção de várias imagens. Exercício 5. Bom,
nós temos essa figura. Um raio de luz vem, bate no espelho 1, formando um ângulo de 60 graus com o espelho. Reflete, e aí não dá mais ângulo nenhum, só dá esse. Reflete o raio 2, bate no outro espelho que está perpendicular ao primeiro e reflete para um raio R3. R1, R2, reflete R3, com dois espelhos perpendiculares. Tá? O espelho 1 está num plano vertical, o espelho 2 está num plano horizontal, os segmentos R1, R2 e R3 são os segmentos dos raios luminosos. Tá? Nas condições indicadas, quanto vale respectivamente os ângulos θ1 e θ2? Ele quer saber esses dois ângulos aqui. Bem, a gente sabe que o espelho, que o raio, ao refletir no espelho, ele se reflete conformando o mesmo ângulo. Tá? Então, necessariamente, esse ângulo aqui tem que ser igual a 60 graus também, certo? Então, agora já está fácil achar o valor de θ1, porque aqui eu tenho meia volta, 180 graus. Então, o θ1 vai ser igual ao quê? 60, θ1 mais 60 mais 60 dá 180. Ficou fácil, o θ1 igual a 60 graus. E a mesma coisa vamos fazer para o θ2. Bom, mas quanto vale esse ângulo aqui? Olha, agora nós vamos olhar esse triângulo aqui, ó, esse triângulo retângulo aqui. Aqui eu tenho um ângulo de 60 graus, aqui tem um ângulo de 90 graus, então aqui é um ângulo de 30, porque a soma tem que dar 180. Bom, se esse ângulo é 30 graus, quanto vale esse ângulo aqui? Vale 30 graus também. Agora, da mesma forma, θ2 mais 30 tem que dar o 180, que é a volta, que é meia volta. Então, θ2 igual a 120 graus. Tá? Usando as regras de reflexão de espelho. Tá? Vamos ao próximo exercício, exercício 6. A figura representa as seções E e E' de dois espelhos planos, E embaixo e E', espelho E e espelho E'. O raio de luz incide obliquamente no espelho E, formando um ângulo de 30 graus. Esse é o ângulo de incidência. E reflete, e ele atinge perpendicularmente exatamente o espelho E'. Tá? Que ângulo formam entre si as seções dos espelhos E e E' dos dois espelhos? Bom, primeira coisa, a gente sabe que o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Então, esse ângulo também tem que valer 30 graus. É o ângulo que forma com a normal. O ângulo de incidência é 30, o ângulo da reflexão é 30 graus. Mas ele não quer isso, ele quer o quê? Ele quer o ângulo entre os dois espelhos. Vamos aqui, ó, prolongar o espelho e prolongar o espelho E e o espelho E'. Ele quer este ângulo aqui, é isso que ele quer. Tá? Bom, como vamos encontrar? Bem, a gente sabe que a gente só sabe esse ângulo por enquanto. Bom, esse ângulo aqui é um ângulo reto também de 90 graus. E esse ângulo aqui, quanto vai valer? Por que 60? Porque a normal forma 90 graus. A normal forma 90 graus, então se esse ângulo é 30, esse tem que ser 60. Esse é o ângulo de 90. Bom, agora ficou fácil. Eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó, grandão, aqui, ó. 90, 60, a soma tem que dar 180. Então, quanto vale esse ângulo? 30, exatamente. 90 mais 60 mais 30, 180. O ângulo que ele está pedindo vale 30 graus. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do exercício de hoje e até a próxima aula.